Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, quem nos assiste aqui pelo YouTube, nós temos esse encontro marcado, onde nós não abrimos só as portas da nossa casa, mas sim dos nossos corações, dos nossos pensamentos, para fazer aquele momento de reflexão e introspecção acerca do que Jesus nos ensina e nos ensinou há tanto tempo e que ainda temos algumas dificuldades, né? Então, seja muito bem-vindo a mais um Evangelho no Lar. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, o item 3, os últimos serão os primeiros, e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre esse assunto, sobre o que nós vamos ler aqui, os últimos serão os primeiros, uma frase tão colocada no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não sabe de onde ela vem e o propósito a que ela se destina, né? Qual é o real significado que Jesus quis nos trazer. Hoje é o momento que nós temos para juntos, nós refletindo aqui, vocês aí conosco, vamos aprender um pouquinho mais com o Evangelho de Jesus. Fica aquela nossa dica para você dar uma passeadinha lá no site da Rádio TV Fraternal, vai aparecer aí no teu vídeo, além de muita música, claro, tem muito conteúdo que alguma coisa com certeza vai te interessar lá. Não deixe de dar uma passeada por lá, tá certo? Meu nome é Daniel, sou eu que vou fazer a condução do Evangelho de hoje. Estou acompanhado aqui das minhas amigas Mara. Olá. Da Kátia. Olá. E juntos nós vamos conduzindo o Evangelho de hoje e, como todo Evangelho pede, uma boa prece para a gente iniciar. Então, a Mara vai fazer a nossa prece inicial. Mara, vamos lá? Vamos lá. Então vamos todos nos ligar à equipe espiritual, aos mensageiros de Jesus, aos nossos anjos da guarda, nos elevando junto deles a Jesus Cristo, nosso Mestre, e a nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Chegando perto de Jesus, vamos segurar firmes em suas mãos e vamos convidá-lo a adentrar ao nosso lar íntimo, ao nosso lar físico, onde nós recebemos aquele cantinho de aconchego. Vamos pedir a Jesus para que limpe todos os ambientes, para que ilumine todo o nosso lar, para que nos ilumine, para que nos fortaleça na sua luz e afaste de nós todas as más influências, tudo que não for bom. Que possamos, Jesus, caminhar contigo em todos os momentos da nossa vida, nos nossos dias, nas nossas noites. Nos ampare sempre. Que o nosso lar seja um ponto de luz e equilíbrio, um ponto em que recebemos a sua presença. E que assim seja, graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças e graças a Deus. Muito bem, então vamos lá para o capítulo 20. Para quem nos segue aqui pelo YouTube, a descrição do texto está logo abaixo do vídeo aí. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, item 3, Instrução dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes, que vieram por último, foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa. Que digo, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado.
mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Muito bem, meus amigos. Os últimos serão os primeiros que a gente vem aprender aqui no Evangelho de hoje. Então, o que ele quer dizer com toda essa obra que ele vem nos citar? O que ele está querendo dizer? Que obra que havia começado com esse edifício? É propagar o Evangelho de Jesus. É levar adiante a palavra, os exemplos que ele nos deu, através de que forma? Do nosso dia a dia. Que é aí onde a gente encontra os nossos desafios, as nossas dificuldades, não é? Então ele vem falando do quê? A gente vem aprendendo há muito tempo, e em muitas e muitas idas e vindas, em cada hora num cenário. Talvez tenhamos sido, como ele diz aqui, profetas do passado, e hoje temos essa profecia de levar adiante a palavra do Cristo. Continuamos nessa profecia de levar adiante os ensinamentos, os exemplos, fazer tudo isso, continuar essa edificação. Por quê? Assim como nós fomos e voltamos, outros também foram e voltaram, mas com uma interpretação às vezes diversificada, uma interpretação, não vou dizer errônea, mas que para aquele momento é o que fazia sentido, e com o passar do tempo, hoje o sentido para ele está mais aperfeiçoado, está mais aprimorado, então o significado é outro. Para tantos que há tempos a reencarnação não fazia sentido nenhum, e agora já começam a pensar diferente. Assim como nós, na época infantil da nossa vivência terrena, ouvíamos o quê? Deus castiga, e com o passar do tempo a gente foi aprendendo o quê? Não faça isso porque Deus castiga. E com o passar do tempo a gente foi vendo o quê? Que na verdade, de acordo com a nossa interpretação, com aquilo que nós fomos lendo e aprendendo com o que Jesus nos ensina, não é um Deus punitivo, mas em si um Deus misericordioso que nos dá uma condição que, conforme as nossas escolhas, refletem nas consequências. Então eu vou aprendendo o caminho certo a ser seguido, vou vendo e fazendo uso daquilo que Jesus me ensinou, não faça aos outros o que você não gostaria que te fizesse. Então eu coloco isso em prática e vou percebendo que existe uma maneira melhor de viver. Mas quantas reencarnações teremos que passar para chegar nesse consenso? É o tempo de cada um. Então a cada um esse despertar aflora num certo momento. Então nós vamos indo e vindo e vamos aprendendo. E a recompensa? A recompensa é a gratidão divina, que se reflete na sua misericórdia, como ele diz aqui. Ah, mas então nós vamos receber mais que os outros? Mas Deus não está preocupado nessa quantidade como nós muitas vezes ficamos. Ele quer que todos sigamos o caminho do bem. Esse é o propósito. Esse é o ensinamento que ele vem nos passar aqui através dessa leitura de hoje. E como eu não estou sozinho aqui, então vamos abrir aqui a roda de conversa, vamos colocar mais ideias, porque ele vem falar de reencarnação, né, dessa precisão, a filiação espiritual, que cada hora estamos de um jeito. Fiquem à vontade aí para a gente ampliar o conhecimento de hoje. Eu acho interessante, Daniel, a gente lembrar também que isso vem daquela parábola de Jesus quanto aos trabalhadores da vinha. Os trabalhadores da vinha, que chegou na primeira hora, e ele vai, né, toda aquela parábola é desenvolvida até que chega o da última hora, em décima hora, né? E no final o Senhor é questionado porque todos receberam o mesmo salário. E os que chegaram na primeira, os que chegaram na última,
questionam o Senhor pelo pagamento, pelo salário que foi recebido. É claro que, né, só uma história para ilustrar Sim. o ensinamento, né, e trazendo aqui para nós, os espíritas são tidos como os trabalhos da última Sim, hora. porque se pega a data, né, 1857... A cronologia aí, né, das religiões e tudo mais, né, ele vem com essa última hora, Sim. com essa última chegada aí. Mas acho que também a gente pode remeter à nossa vida. Sim. A nossa vida. Porque lá na Aurora, lá no comecinho, a gente começa a ter os primeiros ensinamentos sobre Jesus, sobre Deus, e a gente vai absorvendo toda aquela história e a gente vai evoluindo enquanto ser humano, né, com as histórias que nos são passadas, e aí a gente vai buscar, primeiro são os pais, Sim. familiares, Mesma coisa. depois a gente um pouquinho mais amadurecido vai procurar as próprias, O que faz sentido. né, as próprias conclusões, tirar as nossas próprias conclusões, e um pouquinho mais tarde a gente se aperfeiçoa a tal ponto que a gente faz uma opção mais consolidada e mais estudada para nós, né, para nos encaixarmos, né. E mais ou menos é isso que vem acontecendo com muitos de nós espíritas, né, que, claro, tem uma boa parcela que desde pequenininho ali, dentro da família, já se desenvolveu, mas outros não, vão realmente desenvolvendo ao longo da vida para chegar nesse sentido, né. E aí o que, remetendo à história, né, a parábola, o salário ser igual, né? Isso. Aí vai do seu empenho, né? Isso. Você se preparou, você veio se preparando, você chegou no amadurecimento, no trabalho em si, e você desenvolvendo esse trabalho com o coração cheio ali do ensino de Jesus, do amor a Deus, eu acho que você merece o mesmo salário, não sei. Ele fala, na verdade, nessa parábola, você bem trouxe, ele comenta que aos primeiros ele ia pagar um dinheiro, um denário. Uhum. Depois ele fala que ele vai pagar o que for justo. Dá uma mudança. Então veja, na verdade ele deixou que for justo na interpretação, como você disse, o que cada um pudesse dar de si, o que cada um se empenhava para levar adiante aquilo. E aí, essa é a nossa percepção, mas ele trabalhou só 1 hora, o outro trabalhou 12 horas e está recebendo a mesma coisa. Mas isso é a dificuldade da nossa interpretação em relação à justiça divina. Ele trata todos da mesma maneira, mas a questão não é o trabalho, é o quanto você fez, é o quanto você levou adiante. Quanto você se doou, né? O simples fato do seu, como a gente lê em muitas obras espíritas, o bom ânimo em querer trabalhar na vinha. Sim. Né? Então é isso que ele está ali fortificando entre aqueles, naquela parábola, no exemplo que está dando, o fato, porque muitos outros ficaram lá na praça e não quiseram. Lá, não. Não, né? Deixa a vida me levar. Sim, sim. Para onde eu não sei. Para onde vai chegar, não sei. Então, por isso que... Eu entendo que a recompensa ou o salário, ele é igual, porque a recompensa quando a gente tem esse conhecimento, que eu não vejo aqui o espiritismo ou os espíritas como uma religião, principalmente neste texto. Eu vejo uma filosofia, de vida. porque nós, durante o progresso da humanidade, tivemos as revelações de Moisés, depois Jesus, e a última que teve foi o advento do Espiritismo, que trouxe muitas revelações acerca de um universo, né? De uma justiça de Deus. Então, se a gente, ou então remetendo a essa vida, como a Kátia falou, de pequeno, a gente vai aprendendo uma coisa, vai aprendendo, e vai melhorando a nossa capacidade. Muitos ficam estacionados, outros procuram algo a mais, certo? A recompensa é essa, esse consolo. Sim. Através do conhecimento. Eu não vejo tanto a parte de
de recompensa de Deus. Não, a recompensa é a nossa felicidade, que conforme a gente vai se esclarecendo e melhorando as nossas condutas, vai melhorando o nosso progresso moral, que vai nos levar à felicidade. Vai aprender a viver, como se diz, né? Então é muito do que vocês dois falaram, esse salário é o consolo que a gente tem, é o nosso conforto acerca do que da vida universal, do reino de Deus. E nós, assim como de pequenos, nessa encarnação fomos melhorando, fomos querendo coisas, Esclarecimento. Mais esclarecimento. Lá atrás, como diz o texto, nós vivemos lá atrás. Então, nós também fomos os trabalhadores. E olha só que coisa boa, nós estamos aqui e nós todos, seres humanos, encarnados, estamos aqui, a gente já teve isso, né? Cabe a cada espírito o que aprendeu, o que vai levar para si e a vontade de melhorar. É lógico que muitos não querem melhorar, né? A vantagem é que a gente não começa do zero. Não começa do zero. Porque se começássemos do zero, a gente não entende. Não foi nunca também. Né? Chegamos até ali e voltava. Não, é dali em diante agora. Por isso que a gente não volta para trás, né? Na evolução espiritual, mas é dali em diante, conforme o que ela falou do nosso empenho, do nosso bom ânimo em fazer alguma coisa. É isso. É isso aí. E você? Qual a reflexão que você faz aí acerca do texto que nós lemos hoje? Faça a sua reflexão. E agora, então, dando sequência aqui no nosso evangelho, pedir para que a Kátia faça as vibrações e a prece final, por favor. Certo. Então, vamos, nesse momento, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, analisando, estudando essa mensagem. Vamos pedir que essa mensagem reverbere em nossos dias, em nossa semana, nos auxiliando a compreender melhor e procurar aplicar no nosso dia a dia as reflexões, aquilo que a gente amadurecer do ensino dado hoje. Claro que sempre contando com a ajuda, o auxílio dos nossos amigos espirituais, a quem nós estamos em constante agradecimento pela companhia, pelo acompanhar a nossa jornada, e pedindo a eles que colham de nós, nesses nossos momentos tão felizes de estudo, nosso melhor sentimento, o sentimento de amor, o sentimento de desejo do bem, que ele se transforme numa vibração que possa ser levada a quem estiver em necessidade, que possa ser levada aos nossos familiares, aqueles que nos convivem conosco no dia a dia, mas também a todos que nos rodeiam, aqueles com os quais no dia a dia nos encontramos. Às vezes apenas desejamos um bom dia, boa tarde, boa noite, que isso sempre vá carregado de uma boa vibração, de um bom sentimento e que leve ao coração de todos um alento, um bálsamo, né? Agradecendo sempre a proteção de Mãe Maria Santíssima e seu manto tão lindo, salpicado de estrelas de amor. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por sempre, sempre, sempre estar nos amparando. E a Deus nosso Pai, que de tanto amor que tem por nós, nos deu uma jornada de experimentos, uma jornada de ensinamentos, para que possamos melhorar. E dentro desse auxílio, que possamos procurar extirpar de nossas vidas o egoísmo e o orgulho, as duas grandes ervas daninhas do mundo, e fazer nascer em seu lugar, tirando todo o resquício esses maus sentimentos, colocando em seu lugar o amor ao próximo e o desejo do bem, fortalecendo a nossa fé,
possibilitando que levemos ao maior número de pessoas o amor de Deus através dos nossos exemplos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais um Evangelho, agradecemos a sua companhia, deixando aquela dica que a Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais, todas as redes sociais. Então, de alguma maneira você tem como nos seguir, nos acompanhar aí, deixa seu like, entre em contato, deixar o nome para o livro de vibrações, aí tem como você entrar em contato conosco, pedir para que o seu nome seja colocado aqui no livro de vibrações e ele acompanha o nosso Evangelho. Tá certo? Então, estamos combinados semana que vem, nesse mesmo horário, juntos, fazendo o Evangelho no lar com a Rádio e TV Fraternal. Muito mais uma vez agradecemos a sua companhia, uma semana abençoada, de muita luz e paz em nossos corações. Um forte abraço, até lá. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.